vamos falar de Santos e Atlético Mineiro. 21h30, Vila Belmiro, Santos e Galo. Fala, massa, hoje tem Galo pelo Campeonato Brasileiro. Santos e Galo lá na Vila Belmiro, hein? Então vamos aqui para um corte com as informações do Galo, prováveis escalações. E temos aqui, meus queridos, dois cortes, um do F360 e na sequência os donos da bola, com todas as informações do Galo. Antes dessa partida, quero deixar os créditos aqui, as imagens são da ESPN Brasil e também da Band Minas, link na descrição do vídeo com créditos. Vamos então, galera, para as últimas informações do Galão, porque promete aí esse confronto entre Neymar e Hulk, e que quem saia vitorioso seja o nosso galão da massa. Bora, galera! Vamos falar de Santos e Atlético Mineiro. 21h30, Vila Belmiro, Santos e Galo. Os dois times ainda não venceram. Rumo aos 3 pontos, Galão. É verdade? Embora o Atlético seja disparado o líder em finalizações. Mas... Disparado, 81 finalizações só, não ganha, tem que pôr a bola na casinha lá. Líder em posse de bola, em finalizações, em tudo. Em presença no terço ofensivo. O Atlético domina o jogo, mas não consegue ganhar. Tem que ser um pouco mais Ceará, talvez. Mas a diferença é essa, que o Ceará é o contrário, é o time que fica pouco com a bola. A gente falava sobre isso aqui quando Pena que no analisou o futebol tem que Pedro fazer Raul. gol, né? E o peixe de tanta gente... Os maiores finalizadores do campeonato são Hulk e Rony. 14 finalizações para cada um. Eram até a rodada anterior, né? E peixe de tanta gente será comandado por César Sampaio, interinamente. Legal, né? O César Sampaio é um cara muito do bem. A gente teve a oportunidade de conviver aqui com o César Sampaio. Poucas pessoas no meio do futebol são tão legais como o César Sampaio. E justamente por ele ser tão legal, é que eu espero que essa passagem seja breve como técnico, porque não seria o momento de se criar aí alguma expectativa. Nesse momento do Santos, com tanta cobrança, quem sabe num Santos de amanhã... Mas isso não foi nem sequer cogitado. Ele é um auxiliar lá que está... Mas sabe como é, né? O Pedro, muito consciente, muito lúcido. Quem sabe num segundo momento em que o Pedro coloque ali para o Santos todas essas ideias dele, livre desse resquício. Eu acho difícil também, porque o presidente é um presidente à moda antiga. Exatamente. O presidente tem hábitos à moda antiga, para o bem e para o mal. Os discursos e as vontades. Coisas boas para o Santos, em momentos em que o Santos não tinha ninguém nem para ser presidente do Santos. Mas está na hora de ir se desvencilhando dos velhos métodos. Eu acho que foi essa a mensagem que o Pedro passou ontem. Mensagem de CEO mesmo. Essa é a conversa de um cara, de uma proposta profissional, de uma proposta longe do que ele chamou de saudosismo, que no Santos é muito forte. Olha, uma proposta consequente. Ele disse que quer se livrar, que o Santos tem que se livrar de velhos métodos, é isso? Do saudosismo. Vai ter dificuldade, hein? Sim, mas é para isso que ele está lá, né? Porque precisa estar alinhado o discurso e a vontade, né? Precisam estar alinhados. Se só parte do CEO, vai ficar só ali. Vamos dar uma olhada nos prováveis times, prováveis escalações de Santos e Atlético Mineiro, começando com o Peixe, hoje dirigido pelo César Sampaio, que começou lá na base do Peixe. Nossa, jogava de lateral. Começou e jogou muito. Sabia que ele começou jogando na lateral? Lembro dele. Depois que ele foi para o meio campo. E é Sampaio porque tinha o Ferreira. Tinha o César Ferreira na época. Ferreira. Ele ganhou a bola de ouro em 90. O César Sampaio começou no time que tinha Dunga, Chulapa e companhia. Gabriel Brazão no gol, Léo Godoy, Zé Ivaldo, Gil e Escobar. João Schmidt, Gabriel Bom Tempo voltando ao time titular. Neymar. Não, quem? Quem? Neymar. Começa jogando? Neymar, pelo menos, foi no treino de ontem. Oh, really? Barreal, Tiquinho Soares e Guilherme, o amado, que nos últimos tempos não tem sido tão amado por torcedores do Peixe que estão cornetando o Guilherme. O Atlético Mineiro, galo forte vingador de tanta gente, de Batatinha da Massa, de Fátima da Savassi, de Dadá Maravilha, de Reinaldo Rei, de tanta gente, o galo maravilhoso, com Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Caio Paulista. Fausto Vera, Rubens ou Gabriel Menino? Scarpa. Se fizer gol, vai ter leite condensado no vestiário, cubo mágico, skate, vai ter tudo no vestiário lá de visitantes da Vila Belmiro, porque o Scarpinha é show também. Coelho, Rony e Hulk. É o provável galo, Eugênio Leal. Forte time do galo, hein? Que tem que acertar a casinha, né? Porque tenta muito
mas acerta pouco. Mas contra a defesa do Santos não é muito difícil não, viu? Acertar a casinha. Ainda mais Cruzou por cima, na área, né? gol. Ainda mais por cima. Olha, cruzamento é o que não falta, o Scarpa fazer isso o tempo todo. Então. Já deu mais de uma dezena de passes para finalizações. Apenas um desses passes virou assistência, que foi no cruzamento para o Rony fazer o gol contra o Grêmio. Então a bola passa muito no pé dele, levanta na área. Muitas vezes o Hulk consegue finalizar, o Rony consegue finalizar, só que para a bola entrar tá difícil. Você lembra o primeiro jogo com o Grêmio? Com 15 minutos era para estar 3-4-0 e estava 0-0. Então, o time está falhando muito na última bola. Para mim, o principal problema do Atlético hoje não é a falta de criação. É justamente a defesa. Posso fazer um número? É um time que tomou 4 gols nos últimos 3 jogos de Campeonato Brasileiro. Eu, Thiago, honestamente, me incomodo com esses números do Atlético. Eu acho que o time pode entregar mais defensivamente. E talvez no jogo contra o Vitória, a ausência do Lianco tenha feito todo aquele desequilíbrio. Eu até tendo a achar que não tenha sido a ausência dele. Mas vejamos hoje contra um Santos que, para mim, ofensivamente é melhor do que o Vitória, se essa defesa vai conseguir render. Porque o Atlético ficar refém do Lianco, eu vou te falar um negócio, HG, vai dar bom não. E eu acho que é justamente por causa disso que o Thiago está falando que a gente possa ver mudanças no time do Atlético hoje. Hoje eu já imagino que um Saravia pode entrar ali para tentar fortalecer um pouco mais a marcação, já que o Natanael tem sofrido um pouco na questão de marcar. O Saravia entraria nesse time. E a outra situação é de colocar mais um volante. Colocar mais um volante seria a situação de tirar um atacante. Ou o Coelho, ou o Rony, o Hulk seria titular, lógico, mas um desses dois podendo sair da equipe para ter um time com uma composição no meio-campo mais forte para dar uma sustentabilidade para o sistema defensivo que nos últimos jogos realmente tem deixado o Atlético numa situação desconfortável, principalmente o jogo contra o Vitória. Então você tendo um 4-4-2, tendo o Saravia de um lado, o Caio Paulista na esquerda no lugar do Arana, Júnior Alonso e Lianco. No meio-campo, Rubens, Fausto Vera, Menino e Scarpa. À frente, Coelho e Chegou para mim o provável. Chegou o provável? Passei perto, passei longe? Longe, então faz parte. Né? Vamos lá para o provável? Provável. Tá. Galo. Opa. Aqui, ó. Everson, Saravia, Lianco, Alonso e Caio Paulista. Então eu acertei. Acertou? Aqui. Fausto Vera, Rubens e Scarpa. 4-4-3. Coelho, Rony e Hulk. Vai manter então só uma mudança então. Só seria o Saravia. Tá certo o Cuca para você? Eu de verdade eu povoaria o meio campo. Me preocupa muito, mas muito mesmo, o meio campo do Atlético. Eu sacaria... Porque você não tem um grande volante, tô achando o Scarpa muito sobrecarregado. E o Scarpa nunca foi um amador, mas essa questão da marcação no meio campo me incomoda muito. Você mudaria, Valazar? Sacaria, boa tarde para você, para os amigos aqui que nos assistem. Sacaria o Rony, deixaria o Coelho mais próximo do Hulk e colocaria o Gabriel Menino. Tô 100% com você. Foi isso que eu falei. É porque assim, tudo isso que a gente está falando... Meio campo do Galo tem que dar uma fortalecida. Não acho que seja só responsabilidade, aliás, acho que a menor responsabilidade seja da última linha defensiva, tá? Esses gols que o Atlético começou a levar. Os atacantes pressionaram menos, o meio-campo passou a pressionar menos ainda com o Alan Franco, e aí é óbvio que vai acabar estourando lá na última linha defensiva. Então eu acho que com um time com o Gabriel Menino de um lado, Scarpa do outro, Rubens e Fausto Vera. Outra coisa, eu acho que o Atlético, já disse isso aqui na segunda-feira, e por uma questão física, você olha hoje o Atlético vai fazer o seu 20º jogo oficial, fora aqueles jogos lá nos Estados Unidos, né, que foram os amistosos. Você tem a maioria dos atletas, pode pegar aí torcedor atleticano e olhar, com 16, 15, 16 jogos. Daqui a pouco, lógico que para o torcedor ele quer ver aquele Atlético agressivo, jogando na Arena, no Mineirão, na Vila Belmiro, do mesmo jeito. Mas até junho, pode ser que esses caras não aguentem fazer esse jogo num plantel que está com tantos problemas, por exemplo. Eu acho que hoje, justamente pelo Galo não precisar ser agressivo, eu acho que é uma partida que a vitória pode vir. Eu acho que esse time fica mais à vontade para reagir. É isso que eu estava falando. Eu acho que o Santos é um time que tem dificuldade para criar, tem dificuldade para armar. Se o Galo joga no erro e contra-ataca, a defesa do Santos é horrorosa.
Eu de verdade acredito no resultado hoje pelas condições do jogo. Não porque o Galo vai jogar muito melhor do que tá jogando, Entendi. não. Pela condição do jogo. E o Santos está pressionado. Eu acho que o né? Galo pode vencer hoje. E o que eu tava falando... Um time mais cauteloso, né, Preto? O número que eu ia trazer sobre a criação, por que eu acho que essa criação ela é meio mascarada? Times com mais bolas jogadas na área. O famoso chuveirinho, bola na área. O Galo é o primeiro com 98. Sabe quem é o segundo? O Bahia com 63. São 30 de diferença do primeiro pro segundo. Eu não consigo ver essa chuveirada do jogo inteiro. E finalizações. O Atlético tem 81 e o segundo colocado é o Bragantino com 43. Tá, Elton, mas essa finalização... Se eu pego a bola do meio de campo e bico a bola, é finalização. Então, Mas aqui a gente brigando. Mas isso não é criação, Mas é né, importante você usar os números. Porque é o seguinte, Preto. se é bola travada pela defesa, se é chute pra fora, ou se é chute no gol, é finalização. Sim. Né? Então, isso... Mas isso não configura criação. É lógico claro que não. que sim. Não, Bola a travada é criação. Tiago, nós estamos falando do número geral, que é que o Elton está tentando explicar e vocês não estão querendo conseguir. A câmera pega o campinho, não pega? Pega. Tá vendo? Tá aqui. Se eu tô aqui, ali é a área. Se eu tô aqui, ó. Acabei de cruzar o meio de campo. Bicuda. Mas não é isso a bola que bate ali e acontece. finalização. Mas não é isso que está Não, é isso que a gente acontecendo. tá vendo. Os chutes bloqueados, Elton, mas os chutes depois dessa bloqueados bicuda que são você de deu, bolas da você tomou intermediária. O time, se tem uma coisa que a gente estava elogiando o Atlético aqui, gente, é de um time que fabricava Oportunidades. Eu não acho que isso seja o problema principal, mas até isso, para mim, passa pela questão da queda do meio-campo. Tá? Eu acho que o meio-campo do Atlético teve uma queda de rendimento. Vamos espelhar o que nós falávamos aqui sobre o Cruzeiro. Bola passa pouco pelo setor e isso tem sido um Não, é problema? porque eu acho que são times completamente diferentes. Eu não também gosto de acho. colocar Eu tô com o Valdo na nessa. mesma prateleira, não. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada desculpa, a ver. Os dois setores com problema. Os dois têm problema. Os dois setores têm problema. Qual o problema do Atlético e qual do Cruzeiro? Não, é que o Cruzeiro tem problemas no plural. O Atlético tem esse problema. Hoje é isso. Vamos lá. O Cruzeiro tem problema de um meio-campo que não protege tanta defesa? Tem. Sim. Legal. Pergunta mais coisa do Cruzeiro que eu te falo. A bola não tinha dificuldade de passar pelo meio-campo? Sim. Tem. Então ali, o Cruzeiro não conseguia armar nada por ali. Então nós estamos falando que o Atlético por ali também não tem. Talvez eles tenham tido um problema problemas. em comum, mas isso não significa que seja o mesmo problema Não, o tô tempo falando do inteiro. mesmo problema. É figura de Cruzeiro, linguagem, o Cruzeiro né, tem muito mais problemas do que o Atlético. Não, sim. São situações o que eu estou distintas. dizendo é o seguinte, estou falando de dois setores com problemas. O Cruzeiro tem um problema estrutural e institucional que é muito grande. Ou não? Aliás, chama muita atenção nessa sua provável escalação, mais uma vez, a ausência do Gabriel Menino. Para mim é algo assim, beleza. Inexplicável. Um jogo, eu poderia entender, controle de carga, ele Agora está são entre 3, os caras, ele tá entre os caras que mais tem jogos, salvo engano, o menino 16. tem 16 também, tá tudo bem. Mas para isso, eu não consigo entender com sinceridade. Eu também não. E a gente tem que respeitar, nesse caso aí, não é dizer amém, né, para aquilo que o técnico faz, porque ele é quem está vendo os treinos. Mas assim, do recorte que a gente tem acesso, que é o campo, eu não vejo algo, se realmente ele começar no banco, mais uma vez, algo que justifique, repito, no campo, que é o recorte que a gente tem dos jogos, para o Gabriel Menino, que vinha sendo, para mim, um dos jogadores importantes. E o Menino, quando ele joga, para mim, ele alivia um pouco a responsabilidade do Scarpa construir e fazer essa bola andar para chegar ao ataque sozinho. Eu acho que isso é uma pergunta que tem que ser levada realmente ao Cuca. O que a gente pode imaginar é que o menino não tem o pisar na área, que é algo que o Cuca preza muito, quer muito, e a criação, fazer com que os volantes criem possibilidades para os homens de frente. Não só os homens da frente do ataque, mas aquele que está à sua frente como jogador de armação, que seria o Scarpa, dar uma melhor possibilidade ao Scarpa. E de verdade, analisando friamente o que o menino apresentou, eu não vi um recorte de um jogo que eu fale assim, o menino precisa sair do time do Atlético. De verdade que eu não vi em momento nenhum nesse início de temporada, no Campeonato Mineiro, no jogo contra o Grêmio, que fizesse o menino sair do time titular do Atlético. E o Cuca está colocando ele no time reserva. Hoje a gente vai indo para a terceira partida. Se esse ano que o Atlético, com quem que o Atlético jogou nas... Iquique, Vitória, e agora contra o Santos, o menino indo pro banco. De verdade que eu não consigo entender. O mais surpreendente é o Fausto Vera entrar. De um jogador que não vinha sendo usado,
ele De um jogador que poder- tinha 21 minutos em 3 jogos E é óbvio, para titular e óbvio que o absoluto. meio-campo vai sofrer com o Fausto Vera, tá? E aí, independente da pessoa. Eu sei que o Thiago já balança a cabeça, o Thiago acha ele péssimo, terrível, uma tragédia, mas aí tem uma questão também do ritmo de jogo. O Fausto Vera tá indo o quê? Pro quinto ou pro sexto jogo dele? Quinto. Não, e a A questão gente- é minutagem. O Isso. Fausto Vera Então, de ser será titular que o vai ser menino não pouca pode. coisa. Será que não pode ser tirar o menino para que está com algum risco de contusão? Eu não tenho nenhuma informação. Só O que isso eu tenho de explica o Gabriel informação. Menino. Mas aí é um o que eu problema tenho de transparência. O que eu certo? tenho de informação é que não tem nada não tem nenhuma relação com indisciplina. Nenhuma. Porque isso começou a nascer, aí eu falei com 2 pessoas, o Atlético disseram, não, nada, nenhum problema de indisciplina e tal. E a entrada do menino, além do menino por si só, ela, na minha leitura, potencializa um outro jogador que foi muito importante no início do ano, que a gente pouco fala, que é o Rubens. Eu acho que o Rubens, a saída do Rony e o Rubens caindo pro lado, um passinho mais à frente, melhora a pressão da saída de bola, a pressão pós-perda. O time do Galo tem mais capacidade de criação, porque o Rubens um passinho mais à frente colabora mais com o Scarpa na criação. Eu acho que o Rubens mais à frente talvez seja o grande ponto de desequilíbrio tático desse Galo hoje, o Rubens lá atrás. Eu acho que o Rubens pela esquerda, pela direita, enfim, principalmente pela esquerda, aberto, um passo mais à frente, é um cara que potencializava demais o coletivo do Atlético. E eu tenho a impressão de que desde que ele assumiu essa posição de volante, o time do Atlético caiu tanto marcando quanto atacando. E vai correr Concordo demais. com você. E vai correr demais o Rubens, do lado do Fausto Vera, que Ele já corre pra um cacete, Não, o que tá sem ritmo, e aí é natural. Você pode gostar ou não. E eu acho que quando o Pre fala de transparência, até não tem problema, assim, se for uma preferência. A gente discorda, acho que é unânime aqui discordar do Fausto Vera, por exemplo, estar no time do Gabriel Menino, não está, mas seria uma questão do Cuca, né? Mas Eu é acho que- inadmissível. Eu acho Não, inadmissível. é que eu não O trato treinador- assim, não, Thiago. não é inadmissível. O treinador, Valor. eu a não gente vejo os enxerga treinos, o jogo, cara. o que é inadmissível? O Gabriel Menino você reserva pro Fausto Vera. Então, agora sabe uma coisa que me É incomoda? inadmissível, Por que, cara. que o Léo Jardim pode girar elenco? Quando o Cuca gira elenco, vocês começam a Ele não desconfiar tá de um monte girando de elenco. coisa. O Cuca, ó, primeiro Você não são sabe, coisas você não São sabe. duas coisas diferentes. Você O Cuca- não sabe. O Cuca não gira elenco A diferença é que o Cuca não colocou O que Cuca faria, não é né? um jogo, Só não é isso. um Não treinador gira. que faz fez isso isso com a vida frequência. Você não sabe. O Cuca não é um cara que faz isso. Tudo Esse bem, mas não é você o não perfil sabe. dele, a gente Você muda não o tem tempo, problema tempão. de O HG quando um cara é Não tem titular 8 problema. jogos e é reserva 4, ele não é giro. Ele era Não é titular, giro. agora ele é reserva. Tudo bem, meu irmão, mas a gente não sabe. Talvez Aí você ele- tenha aí recebido o lá cara alguma fica 2 informação jogos da seguidos fisiologia, dizendo fora assim, ó, do jogo, corre isso risco é de giro. lesão, saca do time, mas não falou que corre risco de Cara, lesão. sinceramente, olha, é inadmissível. Os dois 100% bem. É inadmissível que o Gabriel Menino seja Mas reserva do vocês Fausto Vera. condescendem É inadmissível. mais quando é o são Cruzeiro. duas, Isso não são tem duas nada a ver, linguagens cara. com a bola Nós estamos falando de completamente dois distintas. técnicos. Foi infeliz na Dois comparação. São técnicos duas trabalham- linguagens com a Doidão, bola não completamente distintas. Foi mal, tava Dois doidão. caras Foi mal, que tava jogam doidão. outros Foi mal, níveis. tava doidão. O Gabriel Menino tá num nível de esporte que o Fausto Vera nunca chegou e nunca vai chegar. Ah, então, Cuca, você tá errado. O Thiago Mas Fernandes é que tem tá que- certo. o Cuca nunca Cuca. errou, HG. Você O tá Cuca errado. nunca vai errar. É o Você Bastião, está o Cuca é errado. perfeito. Cuca. Certo é o Thiago O Fernandes. Cuca é perfeito. Tá Aliás, errado. lembra da última passagem dele no Atlético? Foi Tá perfeita. Rapaziada, vai ser interessante acompanhar o confronto aí entre Hulk e Neymar. O que a gente espera é que o alvinegro que seja o superior aí seja o lado atleticano, né? Hulk aí, ó, 39 anos nessa temporada, já fez nessa temporada, e Neymar já tem os seus 33 anos. A dupla faz parte do ranking dos 10 maiores artilheiros em atividade no mundo. O português Cristiano Ronaldo encabeça a lista com 434 gols, seguido por Messi, 858. E aqui está o ranking dos jogadores que estão em atividade com maior número de gols. Cristiano em primeiro, Lionel em segundo, Robert Lewandowski, Luis Soares, Karim Benzema, Edilson Cavani, Harry Kane, Edin. Aí vem o Neymar com 442 e 441, um gol a menos, vem o nosso incrível Hulk. Meus amigos, vamos torcer para que o Hulk faça a boa, consiga marcar um gol pro Galão e ainda, quem sabe de quebra aí, empatar com os números de gols do Neymar ou superá-lo na Vila Belmiro. Seria muito da hora aí ver o Hulk fazendo novamente história com a camisa do Galo. Vamos torcer para que o Galo faça uma grande partida e que consiga os resultados aí, porque tá osso, hein, meu Galão? Chuta não sei quantas milhões de vezes pro gol, finaliza, cruza a bola, tenta de um jeito, tenta de outro, não consegue, acaba sofrendo os contra-ataques, mas hoje a vitória vem
O Hulk não vem num momento tão bom, mas com certeza vem num momento muito melhor do que o Neymar voltando de lesão. Mas, Galo, por favor, não vamos ressuscitar o Neymar, cara. Deixa o Neymar para ressuscitar contra outro time aí. Vamos fazer a nossa parte, trazer os 3 pontos, que é o que interessa, que a gente precisa pontuar nesse Campeonato Brasileiro, não é mesmo, galera? Mas deixa aí, qual é o seu palpite para a partida de hoje lá na Vila Belmiro? Galão da Massa com Hulk com 441 gols ou Neymar 442 gols aí? Espero que o Galão saia vitorioso. Deixa aqui o seu palpite nos comentários. Um forte abraço. Eu vou ficando por aqui, galera. Aqui é Galo.